Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao assunto que a gente finalizou na aula passada, de aromaticidade, hoje a gente vai falar um pouco sobre as reações que os compostos aromáticos podem sofrer. Certo? Então a gente vai trabalhar reações de substituição eletrofílica em compostos aromáticos. A gente já viu como é que funciona a aromaticidade, então só relembrando, para que um composto seja considerado aromático, ele precisa ter uma nuvem cíclica e ininterrupta de elétrons π, né, em ligações que, em estruturas de Lewis, quando a gente representa um dos contribuintes de ressonância, a gente coloca as ligações alternadas, certo? Então é uma nuvem com orbitais acima e abaixo do plano da molécula. É necessário ter um número ímpar de pares de elétrons, uma estrutura plana e seguir a regra de Hickel com 4n mais 2. Então, isso aí vocês já viram na aula passada, certo? Aqui é uma representação do benzeno, de um dos contribuintes de ressonância do benzeno, com as nuvens eletrônicas sendo destacadas aqui à direita. E nós temos três pares de elétrons π alternados, que vão estar deslocalizados na estrutura real. A estrutura é plana, e assim todos os orbitais estão no mesmo plano, os orbitais π estão no mesmo plano, e obedece à regra de Hickel, com 6 elétrons com n igual a 2. Lembrando que a regra de Hickel estabelece que o número de elétrons π deve ser igual a 4n mais 2, com n sendo um número inteiro. Então, como nós vimos também nas aulas anteriores, eu tenho tipos diferentes de compostos aromáticos, então anéis, eu tenho compostos poliaromáticos com anéis fundidos, eu tenho íons aromáticos, tanto cátions como ânions, eu tenho compostos aromáticos heterocíclicos também, os compostos com nitrogênio, oxigênio e enxofre são os mais comuns, mas eles precisam, assim como os compostos, como os hidrocarbonetos, eles precisam obedecer à regra de Hickel, certo? Então, vocês veem aqui que todos esses compostos têm estruturas planas, todos eles obedecem à regra de Hickel e todos eles têm as nuvens eletrônicas deslocalizadas, certo? Certo. Então a gente viu também que a aromaticidade confere uma energia, chamada de energia de ressonância, de estabilização extra aos compostos aromáticos. Essa estabilização extra faz com que os compostos aromáticos sejam um pouco reativos. Essa deslocalização dos elétrons π gera maior estabilidade e os anéis aromáticos, apesar de serem representados com ligações duplas, não reagem como alcenos, não sofrem as mesmas reações que os alcenos sofrem. Então aqui a gente tem a representação dos orbitais do benzeno, aqui o círculo de Frost com a camada interna preenchida do benzeno. Então eu tenho 6 elétrons em orbitais ligantes de mais baixa energia, e essa energia faz com que esse preenchimento da camada mais interna, sempre de mais baixa energia, faz com que a energia do benzeno seja menor do que o equivalente a um possível 1,3,5 hexatrieno, certo? Aqui a gente tem os valores à direita, os valores de ressonância magnética nuclear para o hidrogênio ligado ao benzeno e para o carbono ligado ao benzeno. Eu vou discutir isso mais à frente. A gente vai ver como é que o RMN nos mostra também a importância da aromaticidade. Certo, então eu falei para vocês que o benzeno não reage como o benzeno, compostos aromáticos, não reage como os alcenos. Então, se eu submeto o ciclohexeno, por exemplo, a um ambiente ácido, perácido, ou um ambiente com um halogênio, na forma de gás, eu vou ter uma reação de adição. Com o perácido eu formo um epóxido, então o oxigênio adiciona a dupla ligação formando um epóxido. Com o bromo,
com o gás bromo, eu vou ter uma diadição vicinal de dois átomos de bromo à dupla ligação. Se eu colocar o benzeno sob as mesmas condições do ciclo hexeno, eu não vou observar reação nenhuma. O benzeno entra da mesma forma que saiu, nenhuma reação acontece. Então o benzeno não reage por adição à dupla ligação. Os tipos de reação, o tipo de reação que o benzeno sofre, que o anel aromático sofre, que a gente vai discutir aqui, passa por uma ativação através de um catalisador com um ácido de Lewis. E essa reação ela acontece através de um mecanismo de substituição. Um hidrogênio do benzeno é substituído por um átomo de bromo e nenhuma dupla ligação é rompida. Eu continuo com os 6 elétrons π, continuo mantendo a aromaticidade do anel, mesmo depois da substituição desse hidrogênio por um átomo de bromo, certo? Nesse caso, o benzeno atua como doador de elétrons e o bromo como eletrófilo. Por isso a reação é dita substituição eletrofílica aromática. Só lembrando aqui, no caso dos alcenos, eu tenho, na presença de bromo, eu tenho adição à dupla ligação, com a formação do composto de bromado. No caso do anel aromático, eu preciso de um catalisador, de um ativador, do ácido de Lewis, e essa reação acontece por substituição, onde o anel aromático funciona como doador de elétrons, como nucleófilo nesse caso. Então ele ataca o bromo, forma o carbocátion como intermediário, depois esse hidrogênio é abstraído e refaz-se a ligação dupla e eu tenho o bromo-benzeno como produto de substituição. Bom, as reações de substituição eletrofílica em anéis aromáticos, elas são variadas. As principais são essas que estão descritas aqui, que a gente vai ver nessa aula. Então eu tenho reações de halogenação, de nitração, sulfonação e 2 tipos de Friedel-Crafts. Eu tenho reação de Friedel-Crafts com a substituição com o grupo alquil e com a substituição com o grupo acil. Então eu tenho alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Os mecanismos desse tipo de reação são bem semelhantes. A gente vai ver que todas elas acontecem através da substituição eletrofílica. Mas eu vou discutir com vocês um pouco sobre como essas reações acontecem. Bom, como é que funciona qual a diferença entre o mecanismo de substituição em relação ao mecanismo de adição? No caso da adição, aliás, nos 2 casos eu tenho primeiro o ataque com a entrada de um dos grupos e a formação de um carbocátion. No caso da adição, eu formaria um composto não aromático. A adição, a dupla ligação, chamemos assim, do benzeno, levaria a um composto dissubstituído com um dieno no anel. Então esse composto, esse produto seria não aromático, certo? Isso geraria uma quantidade muito grande de energia, necessitaria uma quantidade muito grande de energia e quebraria a aromaticidade. Não é uma reação favorável. No caso da substituição, o primeiro ataque leva à entrada do grupo substituinte e depois eu tenho a abstração desse próton por uma base, a formação novamente da ligação dupla e eu tenho o meu produto com um dos heteroátomos inseridos no anel e a saída do ácido correspondente, né? Então, como é que funciona na prática essa reação de substituição? Ela vai acontecer em 2 etapas. Então, eu tenho o meu anel aromático que vai funcionar como nucleófilo. Eu tenho uma espécie eletrofílica, e a gente vai ver quais são as mais comuns. O anel aromático ataca esse eletrófilo. Eu tenho a entrada desse grupo.
a formação de um carbocátion, como no caso da primeira etapa das adições eletrofílicas. Só que agora, o contraíon, essa base que saiu do grupo eletrofílico, ela vai estar disponível para atacar, certo? Então eu tenho um carbocátion aqui formado, essa carga ela pode ser deslocalizada, eu tenho a formação do íon arênio, e ela forma um composto com a carga deslocalizada, e depois essa base vai atacar o próton, vai atacar o hidrogênio e refazer a dupla ligação. E aí eu saio com uma espécie neutra e outra, e o produto de substituição eletrofílica também neutro.